Nós, no ensino religioso, vemos a arte em diferentes possibilidades. Nós temos várias formas de analisar esses objetos de arte. Hoje nós vamos ver alguns aqui. Então a gente vai observar como que essa arte se reflete e se modifica também dentro das aulas de ensino religioso. Quais são os elementos de arte que nós podemos observar no ensino religioso? Combinado? O primeiro é a arte religiosa mesmo, que ela reúne obras artísticas de cunho religioso representadas por esculturas de santos e pinturas de passagens bíblicas. Essa arte religiosa, ela normalmente não está dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro dos terreiros ou dentro desses espaços destinados à religião. A arte religiosa são produções artísticas que trazem, então, essas figuras religiosas, mas para a gente ter no museu, para a gente ter na nossa casa. A arte religiosa, ela não está destinada ao culto, ao rito religioso. Quer ver um exemplo? Essa estátua do Buda, por exemplo. Essa aqui eu ganhei de presente da professora Fernanda, lá da Escola Municipal Dona Lulu. Essa estátua do Buda, ela é uma arte religiosa, porque ela representa uma figura religiosa. Mas ela não foi feita para ficar dentro do templo budista, no altar, como objeto de veneração. Ela foi feita pelo artista para a gente ter em casa, para a gente ter na mesa do trabalho, ou onde nós gostaríamos de colocar. Por isso, ela é arte religiosa, mas ela não está destinada ao espaço de culto. Quer ver um outro exemplo? O outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente ver é essa aqui, que é a Nossa Senhora de Guadalupe. Quem fez essa Nossa Senhora de Guadalupe foi uma artista chamada Sueli Zanon. A Sueli Zanon, ela é mãe da professora Andréia Zanon. E ela que fez essa imagem da Virgem de Guadalupe. Essa artista, ela trabalha decorando os santos com essas pequenas pérolas e as pedrinhas. É uma arte religiosa, porque ela representa um santo da Igreja Católica, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, mas ela não foi feita para a gente colocar dentro da igreja, lá no altar de veneração. Ela foi feita para a gente ter em casa ou no local de trabalho, assim como aquela imagem do Buda. Quando a artista fez essa imagem, ela estava pensando em representar essa santa de uma forma muito bonita, muito respeitosa. Por isso, essa obra aqui da Sueli Zanon é considerada arte religiosa, porque ela representa um santo, mas ela não foi feita para ficar dentro das igrejas. Um outro elemento que nós podemos ver dentro do ensino religioso e que vai tratar da arte é a arte sacra. A arte sacra, muitas vezes, nós vamos encontrar nos textos, na internet ou nos artigos, como um sinônimo da arte religiosa. Você lembra das aulas de língua portuguesa? O que quer dizer sinônimo? Será que você lembra? Sinônimo quer dizer que é a mesma coisa. São duas palavras que têm o mesmo significado. Nesse caso, apesar delas aparecerem como sinônimo, a arte religiosa é diferente da arte sacra. Por quê? Segundo o autor que eu estava pesquisando, a arte sacra são obras de teor religioso relacionadas aos rituais. Essa é a diferença entre a arte sacra e a arte religiosa. A arte sacra é aquela feita para ficar dentro do templo ou ser usada nos rituais. Ela é feita para ser usada naquele momento de culto, naquele momento de devoção. Como ela é feita para isso, eu não tinha como trazer nenhuma aqui para vocês, então eu trouxe algumas fotos. Por exemplo, essa foto, que é uma estátua do Buda, que fica dentro de um templo budista, e vocês podem ver ali na foto
Aqui embaixo tem algumas frutas, algumas flores. Por quê? Esta obra foi feita para ser colocada no altar, dentro do templo, e ser usada então como objeto de devoção durante os rituais. Essa é a diferença da estátua do Buda que a gente tem na foto para essa que eu trouxe aqui para vocês. Essa que eu trouxe para vocês, ela não foi feita para ficar dentro do templo como objeto de devoção. Ela foi feita como um objeto de arte, um objeto de decoração. Outro exemplo é essa imagem, que nós temos ali no centro uma cruz e uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem e essa escultura da cruz foram feitas para a igreja. Elas foram feitas para serem colocadas no altar da igreja. Por isso, é considerado arte sacra. Ela foi feita para o ritual, para o culto, para a devoção. Diferente dessa que eu trouxe para vocês, que é a Virgem de Guadalupe, que foi feita para ficar lá na minha casa. A arte religiosa e a arte sacra são muito parecidas, mas a diferença principal que a gente pode ter na mente, para nós sempre lembrarmos da diferença, é que a arte sacra é usada nos rituais. A arte religiosa, apesar de ser parecida, não é usada nos rituais, certo? Essa diferença, às vezes, é difícil de nós lembrarmos e de nós identificarmos. Mas quando a gente pensa aonde essa obra está. Por exemplo, o meu Buda, ele está aqui comigo no estúdio para gravação, enquanto que aquele outro da foto está lá dentro do templo. É isso que marca essa diferença entre essa produção artística. Mas as duas obras são muito importantes e elas têm essa característica de arte. O outro tipo de arte que nós vamos observar é a arte popular. A arte popular também é objeto de estudo das academias, das universidades. Ela é uma atribuição que se dá para as produções artísticas, pintura, literatura, escultura, grafite, que tem a cultura popular como principal raiz. Então, é um tipo de arte que ela não vai aparecer tanto dentro dos museus, nem dentro dos templos, mas hoje em dia a gente já tem alguns museus aí que apresentam. Quer ver um exemplo? Eu trouxe aqui essa foto, que é de arte popular e que tem alguns elementos religiosos. Mas eu trouxe outras coisas aqui para a gente ver além da foto. Na foto a gente vê alguns santos e um anjo. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também um anjo que eu tenho, que é feito de palha, que é considerado arte popular, que é um anjo que era da minha avó. Esse anjo que é arte popular. É um objeto que a gente compra até nas feirinhas muitas vezes, mas ele é considerado uma forma de arte. Outra arte popular que eu trouxe aqui para a gente ver é esse aqui, que a gente também pode encontrar. Esse aqui é uma representação do Obaluayê, que é um orixá da Umbanda, do Candomblé. É o orixá que tem essas palhas aqui na frente do corpo. Quem fez essa obra aqui foi uma artista popular chamada Sabrina Fernanda. Ela que fez essa peça de arte aqui. É considerado arte popular e representa um orixá. Por isso, a gente pode estudar ela também no ensino religioso. Uma outra peça de arte popular que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é essa. Aí você vai falar para mim assim, mas professora, isso é só um vasinho. Não é só um vasinho. Esse vasinho aqui é uma peça de arte da ilha de Marajó, lá no Pará. E ele representa uma réplica da urna funerária que os indígenas daquela região usavam para enterrar os seus mortos. Então, por mais que, para quem não conhece, para quem não tem esse conhecimento do ensino religioso, ele pareça só um vasinho, a gente sabe que é uma peça de arte popular e que traz uma representação de um ritual religioso.
Quanta coisa para aprender só num vasinho, não é? Então, esse aqui, ele veio lá da ilha de Marajó, no Pará. É uma peça de arte popular que representa um ritual religioso. Não é usado no ritual porque é bem pequenininho, a urna funerária que eles usam é bem maior, mas é uma forma de representação. E uma outra forma de representação da religião dentro da arte são os elementos religiosos que aparecem nas obras, direta ou indiretamente. Às vezes o artista só estava retratando a paisagem, mas nessa paisagem nós tínhamos um elemento religioso, ou ele estava representando uma peça de literatura, e para isso eu trouxe algumas obras aqui para mostrar para vocês, que são essas obras aqui. A gente tem, por exemplo, essa, que é uma representação de um cordel. Esse cordel representa o sonho do medroso. Quem fez esse aqui foi o José Francisco Borges, lá do Pernambuco. Por que que a gente traz isso como uma representação religiosa? O que que a gente tem de elementos aqui que lembram questões religiosas? A gente tem aqui uma representação do diabo cutucando o medroso. É uma das coisas de que o medroso tem medo. E o diabo, apesar de ser uma representação do mal, é uma representação religiosa. A história do diabo, a ideia de diabo, ela vem da religião, no sentido negativo, no sentido ruim, mas também é uma representação religiosa que a gente tem neste cordel, que é o sonho do medroso. A outra representação religiosa que eu trouxe para vocês é essa aqui, que é a mãe dos homens. Para algumas pessoas que observam essa imagem, elas veem nessa representação Nossa Senhora, que é então quem cuida desses homens. Por isso, a gente pode considerar também uma representação religiosa na arte. Ou essas aqui, como eu falei para vocês, que o artista ele estava representando uma paisagem, mas a gente tem a representação de uma igreja lá no meio da obra. Ou como essa aqui, que a gente tem a igreja lá no alto do morro. Então, mesmo numa obra artística que está representando a paisagem, a gente tem uma representação religiosa. Esse aqui é da Maria Nicolas, que o nome da paisagem ela não tem um nome específico, né? Aqui só diz paisagem com pessoas e a igreja. E por fim, essa aqui. Então, essa aqui é uma representação do Paul Garfinkel, que ele mostra um lugar aqui de Curitiba, que é o Largo da Ordem. O Largo da Ordem, inclusive, é um lugar que recebe esse nome por conta dessa igreja aqui, que é a Igreja da Ordem de São Francisco das Chagas. Então, é uma representação de uma paisagem, mas que nós temos um elemento religioso dentro dessa obra. Por isso, ela também é usada lá no ensino religioso, quando a gente está falando das representações religiosas na arte. Agora pensa lá, será que você já viu alguma outra obra de arte que tem representações religiosas? Aqui eu trouxe para vocês só obras de artes visuais, né? Eu trouxe algumas esculturas, trouxe alguns elementos decorativos, trouxe algumas obras de fotografia, pinturas. Mas será que a gente tem representação religiosa em outro tipo de arte? Isso mesmo, nós vamos falar sobre música e esses elementos religiosos dentro da música. A música é uma parte muito importante da arte e é uma parte que nós temos acesso com bastante facilidade, seja pela rádio, pela televisão, por aplicativos, CDs, discos. Nós temos uma infinidade de plataformas onde a gente tem acesso à música. E a música, então, ela faz parte do dia a dia de praticamente todo mundo. Em algum momento você vai ouvir uma música. E é sobre as músicas que nós vamos falar hoje. Para a gente começar, a gente vai falar sobre música secular. O que é música secular? A palavra secular, ela
quer dizer aquilo que não é religioso. Ou seja, a música secular é aquela música que a gente costuma ouvir na televisão, na rádio, que não tem uma ligação direta com a religiosidade e às vezes nem indireta. A música secular, ela é feita para entretenimento. Pode ser para dançar numa festa, num baile, numa apresentação, ou para a gente curtir ali no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo de música secular? Vamos ler juntos a letra dessa música? Essa música, ela é de um cantor chamado Frejá, e ela diz assim: eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina, e aí ele continua a música. Esse é só um trecho. Qual o amor que o Frejá fala nessa música? Não é aquele amor que a gente aprende dentro da religião, o amor de um Deus, de uma entidade, de um orixá, nem o amor que a gente sente pelas pessoas da nossa família, pelos nossos pais, nossos irmãos. Essa música, ela fala sobre um amor romântico e ela não tem relação com a religiosidade. Ela conta a história de um rapaz que está procurando o amor da sua vida, uma companheira. Essa é uma música secular e ela não tem nenhum elemento da religiosidade envolvido na letra. Ela traz só mesmo esse amor romântico desse rapaz procurando então essa companhia para toda a sua vida. Mas nós temos também a música religiosa. A música religiosa, diferente da secular, ela é feita pensando na religiosidade, pensando na espiritualidade. A pessoa que escreve essa música, que canta essa música, ela busca se relacionar com o transcendente. Ela busca essa relação com o lado espiritual, com os deuses, com as entidades, com os espíritos. É uma música criada e inspirada só para a gente pensar nessa questão de louvor, de meditação, de busca desse relacionamento espiritual. Vamos ver alguns exemplos de música religiosa? Então eu vou convidar você para ler a letra dessa música que vai aparecer na tela junto comigo. Essa música diz o seguinte: sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua. Nós deixamos ela para você, Jesus. Essa música, ela é uma música criada como um louvor dentro das igrejas cristãs. Ela é cantada, então, dentro das igrejas no momento de culto. Ela é cantada muitas vezes em casa, quando a pessoa quer essa relação, né, com Jesus Cristo, convidar Jesus para morar na sua casa, para morar no seu coração. É uma música usada como uma forma de louvor a Deus, de louvor a Jesus Cristo. Essa busca desse relacionamento dos cristãos com Deus e com Jesus. Então, é uma música que foi escrita e é cantada com uma, como que eu posso dizer para vocês? Como uma forma de se aproximar da sua religião. Por isso, ela é considerada uma música religiosa. Ela é uma música cristã. Assim como aquela que o nosso amigo lá, Guilherme, anotou no caderno dele. Então, é uma música criada pelos cristãos como um louvor a Deus. Vamos ver a próxima música? Então, lê comigo lá o que está escrito na tela. Iansã, orixá de Umbanda, rainha do nosso Congá, Saravá Iansã, lá na Aruanda, eparrei, eparrei. Iansã venceu demanda, Iansã saravou Pai Xangô, no céu trovão roncou. E lá na mata o leão bradou, Saravá Iansã, Saravá Xangô. Dentro da Umbanda,
Eles costumam chamar essas músicas de pontos. Esses pontos são cantados durante a gira, que é aquele momento de culto na Umbanda. E assim como a música que nós lemos era um convite para que Jesus viesse morar na casa, no coração daquelas pessoas, essa música, esse ponto de Umbanda, é um convite para que Iansã venha participar daquele culto. Também é uma forma de se relacionar com essa entidade, com esse orixá. É uma forma de convidar esse orixá para vir participar daquele rito, daquele momento religioso. Esse ponto, ele foi escrito para esse momento. É uma música religiosa, é um ponto religioso que faz parte então dos cultos da Umbanda. Iansã é um orixá relacionado aos ventos, aos trovões, às tempestades. Por isso que a música também fala dessas questões que se relacionam com os ventos, com os trovões, com os raios. Assim como a música cristã, essa é uma música de Umbanda, uma música religiosa criada para convidar esse orixá para participar daquele momento. Vamos ver a próxima? A próxima é uma música Hare Krishna. Vamos ler juntos? Um pouquinho difícil, que é em sânscrito a letra dessa música. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Como é em sânscrito, eu trouxe ali no slide também a tradução para vocês verem. Ela quer dizer o seguinte: ó você no qual todos encontram a felicidade, que é Rama. Ó você que atrai a todos, que é Krishna. Leve embora, Hare Hare, o meu sofrimento. Então, dentro do movimento Hare Krishna, isso é um mantra. É chamado de Mahamantra, é o grande mantra, um dos mais importantes. Ele pode ser recitado como uma oração ou cantado. Muitas vezes nós vemos esse mantra sendo cantado pelos devotos do movimento Hare Krishna. Em Curitiba, a gente vê às vezes eles cantando esse Mahamantra nas ruas do centro da cidade. Ali no Largo da Ordem, na Praça Tiradentes, na Rua 15 de Novembro, é muito comum nós vermos os devotos passando, tocando e cantando. Segundo eles, todo mundo pode cantar. Eles têm um lema dentro do movimento Hare Krishna que é: cante Hare Krishna e seja feliz. Porque eles acreditam que se você cantar essa música com uma frequência, aí todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, ela vai trazer felicidade para você, para os seus dias. Então, essa é uma música religiosa do movimento Hare Krishna. Vamos ver mais uma? Temos mais uma música religiosa para conhecer. Vamos ler juntos? Ela diz assim: eu sento na Bauai e peço força a Tupã. Eu sento na Bauai e peço força a Tupã. O Tupã Noitorã que dá forças aos Rã-Rã-Rãê. Para meu abecói brilhar junto, com becói para meu abecói brilhar. Junto com becói, o Tupã Noitorã que dá força aos Rã-Rã-Rãê. Essa letra, ela mistura um pouquinho da língua dos Guarani com a língua portuguesa. Mas é uma música também de convite a Tupã para ele participar daquele rito que vai começar. Então, muitas vezes, como os grupos indígenas já vivem nas cidades, já frequentam as escolas, eles falam língua portuguesa junto com a língua nativa deles, junto com a língua mãe daquele grupo. Por isso, a música mistura um pouquinho das duas. É um convite a Tupã para brilhar junto com aquela comunidade, que é a comunidade Rã-Rã-Rã-Uê, um nome um pouquinho difícil de falar, mas é uma comunidade que fala língua portuguesa e guarani. Então, quando eles cantam, eles misturam um pouquinho as duas, para convidar a Tupã, que é esse criador, que é essa entidade, esse espírito da natureza, para participar daquele momento de culto junto com aquela comunidade.
Então, nós vimos 4 músicas religiosas, representando aquilo que vocês já devem ter ouvido a professora de vocês falar, das 4 matrizes. Então, nós vimos a letra de uma música cristã, representando a matriz ocidental. Nós vimos a letra de uma música Hare Krishna, representando a matriz oriental. Nós vimos a letra de uma música, de um ponto da Umbanda, representando a matriz africana. E agora dos Ha-Ha-Ha-We, representando a matriz indígena. São 4 formas da gente observar a música religiosa, que são músicas diferentes, de religiões diferentes, mas que têm o mesmo objetivo: aproximar esse relacionamento entre as pessoas e a sua crença, e o transcendente, aquilo em que elas acreditam e que elas querem convidar para morar na sua casa, para fazer parte do seu dia a dia. Então, 4 músicas religiosas aí para a gente ver. Agora, a gente vai ver um outro tipo de música. É a música secular, que tem elementos da religiosidade. Lembra que quando nós vimos o conceito geral de arte, nós vimos que existia a arte religiosa, a arte sacra e a arte secular com elementos da religiosidade. Aqui é a mesma coisa. Nós temos músicas seculares com elementos da religiosidade, com elementos religiosos fazendo parte. Então, a gente leu as 4 músicas religiosas. Vamos ler agora, então, as músicas seculares com elementos religiosos. Vamos começar? Então, essa primeira música que a gente vai ler juntos, ela tem elementos do cristianismo, apesar de ser uma música secular. Vamos ler? Sobre o meu cavalo é de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a sol, sou caipira pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Essa música, ela é muito famosa. Ela foi escrita por Renato Teixeira, mas ela ficou muito famosa na voz de uma cantora chamada Elis Regina. E essa música, ela já é bastante antiga, mas até hoje a gente ouve ela tocando na TV, nas rádios, e muitas pessoas conhecem. Provavelmente, você já deve ter ouvido pelo menos um pedacinho dela em algum momento. Ela é uma música secular, ela faz parte do cancioneiro popular brasileiro, mas ela traz elementos da religiosidade cristã católica. Quando ele fala ali, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Então, essa busca pelo transcendente também vem, às vezes, numa música secular.